Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a nossa segunda aula, onde nós vamos continuar falando sobre esse assunto tão importante que são as nossas crenças. Na primeira aula, eu falei sobre algumas das principais crenças que eu possuía e como eu fiz para identificar e também ressignificar essas crenças. Hoje, eu vou usar alguns outros exemplos de pessoas que foram meus clientes, que participaram dos meus eventos e como nós fizemos para identificar e também para reprogramar, ressignificar, reeditar esse processo de crenças limitantes. Como eu disse para você, eu me chamo Fabiano Moraes, eu trabalho com desenvolvimento pessoal há 10 anos e também há 10 anos eu venho de forma autodidata buscando conhecer mais e entender como nós funcionamos e como nós podemos nos melhorar, como nós podemos evoluir. Eu busco isso para meu conhecimento próprio e também venho compartilhando, trabalhando exclusivamente com desenvolvimento de pessoas, ajudando outras pessoas, foram milhares de pessoas ao longo dos últimos anos, em mais de 1000 eventos em diferentes cidades em todo o sul do país. E toda essa experiência, ligada também à minha busca por conhecimento, eu venho aqui humildemente para compartilhar com o objetivo de que isso possa também contribuir com o seu desenvolvimento e com a sua evolução. Descobrir as nossas crenças é um processo perene. Nós não podemos parar, descobrir todas as nossas crenças e resolver nossa vida numa única vez. Mas infelizmente, a maioria das pessoas está buscando isso, mesmo que inconsciente. É como se as pessoas buscassem uma fórmula mágica para resolver seus conflitos e seus problemas. Eu estou aqui com toda a humildade do mundo, como eu disse para você, como um discípulo que vem aprendendo isso para colocar em prática na minha vida, e vou compartilhar com você do que funciona para mim, do que funcionou com outras pessoas, e que você deve testar para você realmente validar isso. É importante que a gente aceite que a gente é um ser limitado e que a gente é um ser que porta alguns bloqueios, alguns traumas, e algumas coisas que precisam serem resolvidas ao longo da nossa vida, e tá tudo certo. A gente não pode se culpar porque a gente percebe que tem uma crença ou que tem uma trava que está impedindo a gente de ir para frente. Esse processo de culpa, ele faz a gente paralisar. Esse processo de culpa, ele gera uma frustração e ela não é nada positivo no nosso processo de desenvolvimento. O que nós precisamos fazer é olhar para uma crença quando a gente percebe e descobre ela e dizer, uau, que bacana que eu percebi isso, que maravilha eu ter me dado conta, tomado consciência disso. Muitas são as pessoas que elas carregam crenças porque elas não estão dispostas a olhar para suas sombras. E quando a gente entende que para que a gente se conheça, a gente precisa olhar para a nossa escuridão, a gente possui sombras, a gente possui traumas, travas, e isso é inerente ao ser humano, nós precisamos primeiro, nos aceitarmos, nos darmos o direito de possuir essas travas, para que depois a gente então possa, com coerência, corrigir isso. E muitas vezes uma crença não é corrigida através da percepção de que ela existe. Eu preciso de um esforço para que isso aconteça. Mas eu vou compartilhar com você aqui como fazer isso para que você tenha força de vontade, para que você tenha também a certeza de que você vai resolver esses conflitos internos que você possui. Eu tive numa cidade do Rio Grande do Sul ministrando um treinamento, e existia uma pessoa lá que ela precisava emagrecer, mas há muito tempo ela, apesar de tentar, não conseguia emagrecer. Então a gente fez um exercício, e nesse exercício ela começou a chorar desenfreadamente. E aí me aproximei dela e pedi o que estava acontecendo. Então ela disse, agora eu entendi tudo. E eu disse, me explica o que você entendeu. Eu entendi porque eu não consigo emagrecer. Ela percebeu que o período onde ela começou a engordar e não parou mais de engordar e não conseguiu mais emagrecer, foi um período onde ela começou a se relacionar com a pessoa com que ela estava casada. Essa pessoa era um militar. E os militares têm um comportamento um pouco mais conservador. Ela era muito extrovertida, muito brincalhona, muito bem-humorada. E quando ela se relacionou com essa pessoa começou a podar ela, dizendo que ela não podia ser daquele jeito, até porque essa pessoa tinha amigos também com esse perfil conservador. E então ela começou a mudar, ela começou a deixar de lado aquilo que era da essência dela, de ser extrovertida, de fazer as pessoas rirem, de fazer brincadeiras. Ela, a partir daí, começou a engordar. No entanto, ela não tinha consciência disso. Mas o que acontece é que, a partir daquele momento em que ela deixou de ser ela mesma, aquilo alegrava ela, aquilo fazia com que ela se sentisse viva. Ser daquela maneira, extrovertida, brincalhona, fazer as pessoas rirem. Quando ela mudou a personalidade dela, ela suprimiu algo dela. E então, o organismo dela precisou encontrar um subterfúgio para sentir prazer. E esse subterfúgio foi através da ingestão de doces, de açúcar. Porque o açúcar faz com que o nosso cérebro, o nosso corpo, tenha liberação de serotonina, que é o neurotransmissor que gera humor. Então, observe
como o nosso corpo, ele é incrível e ele encontra formas de fazer com que a gente consiga se manter saudável. E isso era um processo onde o cérebro dela, através desse subterfúgio, porque se ela não se alegrasse, quem sabe ela adoecesse. Então o cérebro encontrou uma forma, infelizmente, nociva, porque o excesso de açúcar é extremamente nocivo, para fugir dessa sensação de angústia que ela começou a sentir a partir do momento que ela deixou de ser ela mesma. Então observe que interessante a gente se conhecer e perceber, né, o que acontece com a gente. Assim como ela, nós precisamos entender que o processo de identificação de crenças ele é um processo perene. E eu preciso aprender a fazer isso por toda a minha vida. Então eu não quero vir aqui ensinar você a ressignificar uma crença, identificar uma crença, não. Eu quero vir aqui e te entregar a ferramenta que a gente utiliza. Na verdade é simples, mas que não é fácil de usar porque a gente não está habituado com isso. Para que você possa identificar outras crenças e ao longo da sua vida reeditar todas as crenças que você perceber, todos os bloqueios, todas as travas. Eu vou mostrar para você agora, aqui, uma cena de um evento meu que foi realizado em Florianópolis, onde eu coloquei uma pessoa que tinha medo de altura numa situação onde eu aflorei esse medo e fiz ela enfrentar esse medo. Eu vou mostrar para você, você vai ver agora o vídeo dessa pessoa realizando, né, essa dinâmica, e eu vou explicar antes para você entender qual é o contexto dessa dinâmica. Bom, quem você vai ver aí é a Dani, eu tenho autorização dela para estar falando sobre isso, tá bom? E a Dani é uma pessoa incrível, ela também trabalha com desenvolvimento pessoal, ela também ama ajudar outras pessoas e também tem uma sabedoria não só intrínseca, como também a nível de conhecimento, porque ela já morou em outros países, ela fez muitos cursos relacionados à espiritualidade, a desenvolvimento humano. E a Dani é uma pessoa incrível, que adora ajudar as outras pessoas, mas que tinha uma trava. Ela tinha um pouco de medo de altura. E em razão disso, ela não tinha viajado para Disney com a sua família que gostaria de fazer isso. Então, a gente fez uma dinâmica onde ela enfrentou esse medo. E a partir desse momento, ela fez essa viagem para Disney e se divertiu com a família. Inclusive, eu vou colocar um depoimento dela especificando isso que eu estou falando para você, onde ela relata essa viagem que ela fez para Disney após participar do nosso evento e quebrar esse paradigma. E como que aconteceu essa quebra de paradigma? Como que eu fiz essa dinâmica? Eu coloquei ela de olhos vendados, sem saber onde ela estava. Ela nem imaginava onde ela estava, ela só sabia que ela estava num lugar onde, para trás dela, né, existia uma queda. Ela não sabia se ela ia cair na água, se ela ia cair no colchão, se ela ia cair num gramado, ela não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Ela estava com os olhos vendados, eu amarrei as mãos dela e ela se posicionou. E aí a dinâmica era que ela tinha que se jogar para trás. E ela trava, né? É óbvio que ela sabia que eu não iria colocar ela em risco, ela já me conhecia, ela, obviamente, que tinha consciência de que aquilo era uma dinâmica e que o contexto daquilo era para quebrar esse paradigma, mas que, em hipótese alguma, iríamos colocá-la em risco. Mas mesmo assim ela travou. E aí você vai ver todo o processo de conversação com ela, onde eu mostro para ela como que o pensamento dela funciona e o que acontece, qual é o padrão dela quando ela tem medo. E aí a gente identificou o quê? Que quando ela tem medo, ela trava, ela paralisa, mesmo sabendo que ela precisa ir. Mas quando ela não tem certeza de uma coisa, quando ela não tem convicção, ela trava. E isso acontece com muitas pessoas. Essas pessoas, elas têm uma necessidade de controlar situações. E aí, quando as situações fogem do controle dela, quando é imprevisível, eu travo. Quando eu não consigo ter certeza de para onde eu estou caminhando, eu travo. E perceba, na nossa vida, a maioria das vezes, a gente não tem certeza de para onde a gente está indo. E nessa ocasião, a Dani travou. Então eu faço uma conversação para mostrar para ela como que o pensamento dela procede quando ela tem medo. E aí ela percebe que isso está presente em várias áreas da vida dela. Então, quando a gente faz essa metáfora, essa dinâmica, e ela cai para trás e sente essa sensação de libertação, porque foi isso que ela disse depois que isso aconteceu, depois que a dinâmica aconteceu, ela disse, me sinto livre, eu me sinto aliviada. Então, quando a gente rompe uma barreira, a gente sente esse alívio, esse desprendimento, né? Essa ruptura dessa crença. E ela sentiu isso naquele momento. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que isso acontece, para que você entenda melhor. Confia? Isso, cara. Não vai. Confia em mim? Confia? Confio, mas Confia? tô com medo. Vence isso hoje. Tu pode, tu é capaz, tu sabe disso. No 3, sem dobrar as pernas, quero que tu te jogue. 1.
Sente isso em ti, sente essa força. Confia em mim ou não? Confia? Confia? Confio. Então vai lá. 1. Reta, como se fosse uma tábua. 2. 3. Não vai Vai. acontecer nada? Não vai, eu te garanto. Pode ir. Confia em mim. Vai. 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 Reta. Confia em mim. Confia em mim. Sabe que pode confiar em mim, né? Caída assim de costa? Confia em mim. Cair de costa? Já. Vence isso hoje. Isso nunca mais vai te incomodar. Vai. 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 Confia em mim. Confia em mim. Tô aqui contigo. 1. Não sei se eu vou conseguir. Mostra a coragem pra fora. Hoje. Vamos vencer isso aí hoje. 2. Reta. Bora. Oi, Vamos lá. Dani. Oi. Tô aqui. Confia em mim? Sim ou não? Sim ou não, Dani? Sim. Eu vou complementar o que o Eduardo tá falando. O Eduardo tá dizendo que a tua mente tá vencendo você. Você vai deixar continuar te vencendo? Vai deixar? Então, agora, decida. 1, Vai. 2, 3. Vai. Sem recuar. Não pense, apenas decida. Dani, não pense, apenas decida. Apenas decida. É assim que você tem feito a vida inteira. Quando você vai, você para. Né? Você acredita que eu ia deixar você numa roubada? Então, por que você está com medo? Esse medo é irreal. Tá deixando a tua mente te vencer? Vamos lá. 1, 2, eu não quero que você pense. 1, 2, 3, vai! Aê! Te pegamos, Dani! Essa foi a Dani e esse foi o processo do qual eu falei para você. Eu mostrei para Dani que quando ela estava numa situação onde ela não tinha certeza do que ia acontecer, ela trava, ela paralisa, mesmo querendo ir. Isso acontece com muita gente. Essa metáfora ilustra muito bem o nosso padrão de ter que contar com uma certa certeza do que a gente está fazendo, do que está por vir. A gente, na verdade, não tem certeza de nada, né? A única certeza que a gente tem são duas: a morte e de que as coisas vão mudar. Mas, no mais, a gente não tem certeza de nada. Então, se a gente vive esperando que a gente tenha certeza para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer, a gente vai paralisar, porque a certeza nunca vai vir. E essa certeza, ela é suprida através da nossa fé, ela é suprida através do nosso processo imaginativo, de a gente visualizar, imaginar o que a gente deseja para sentir o sentimento que aquilo vai proporcionar, e então a gente buscar aquele sentimento. Porque é importante que quando a gente visualize, quando a gente imagine algo que a gente deseja, a gente entenda que a visualização e a imaginação, elas não têm poder por si só. Mas se eu imaginar ao ponto de eu ter o sentimento que aquilo proporciona, aí tudo muda. Porque é o sentimento que gera a experiência. A pessoa tinha uma determinada situação financeira e de repente ela perde tudo ou sofre um percalço, e essa pessoa, ela não consegue mais se estabilizar. Por quê? Porque ela teve a experiência de contar com algumas coisas que agora ela não tem mais. Parece que ela não consegue mais se sentir realizada sem aquela experiência. A experiência é poderosa, porque ela faz a gente entender o que a gente quer. A experiência é o sentimento que eu tenho, o impacto emocional que eu tenho em relação àquilo é a experiência, consequentemente gera um sentimento. É por isso que a gente fala em imaginar, em visualizar, porque quando eu imagino, eu visualizo, eu tendo a sentir algo. E é esse sentimento que cria, que faz a gente buscar, que dá energia, vigor e disposição. Agora eu vou colocar aqui para você uma pessoa que eu adoro ela. Ela foi aluna da última turma do curso de Flow e ela vai falar aqui para você sobre o poder que tem o estado de presença. A clareza veio em tudo, né? Hoje a Carla que está aqui é uma Carla completamente diferente ao começo do curso, acho que tudo. Essa questão da clareza, essa questão, eu acho que quando eu comecei, na verdade, né, nesse início do curso, veio uma pessoa completamente sem rumo, completamente toda descontrolada emocionalmente, e com o passar desse processo do curso, com as mentorias também, a significação dos valores, para mim, eu acho que é um dos pontos, assim, altos, que até então
eu buscava uma visão e hoje mudou por completo. Hoje eu consigo me enxergar de outra forma, né? Então, assim, eu acho que essa questão do estado de presença, ele está sendo fundamental para mim. É um trabalho que eu tenho que eu jamais tive. Então, eu era a pessoa que pensava mil coisas, já sofria por antecipação, pensando lá na frente, e aquilo foi me deixando muito descontrolado. Então, hoje, para mim, de presença, essa questão de ter o foco, de prestar atenção no que as pessoas estão falando, principalmente aplicando isso no meu trabalho também, né? Eu acho que isso modifica muito. Você aprende a lidar, você está vendo a pessoa, você procura ouvir o que a pessoa de fato está falando. Eu tinha muito essa questão de estar conversando com alguém, só que o pensamento era tão longe, a pessoa recebia uma pergunta e falava assim, oi, mesmo, o que é que você está falando? Né? Está sendo, nossa, uma forma, assim, inexplicável mesmo. Hoje eu me vejo uma pessoa completamente diferente, claro, tem que buscar outras formas, eu tenho muito a aprender ainda, mas, assim, eu já vejo um progresso enorme, 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 enorme mesmo. É uma coisa, assim, inexplicável. Essa questão de a gente saber que a gente tem esse poder, desse buscar esse autoconhecimento, né? De viver o agora, aqui, o hoje, não deixar para amanhã, não ficar pensando como que vai ser. Isso, para mim, foi um dos pontos altos de todo esse processo. É o que tem me ajudado muito, que tem me motivado muito, e tem feito com que cada dia mais eu procure me aperfeiçoar cada vez mais, a buscar mais essa questão do conhecimento. E é uma situação, assim, só quem vive mesmo para saber, né? Então, eu gosto de deixar esse exemplo justamente por isso. Você sabe como que estava a vida, você está me acompanhando, está vendo esse processo, então para mim já é uma vitória muito grande. Hoje eu me vejo de uma forma totalmente diferente. Bom, Fabiano, mas o que tem a ver crença limitante com estado de presença? Tem tudo a ver. Porque como que eu faço para identificar algumas crenças que eu tenho? Muitas vezes eu posso identificar através de uma leitura, de uma conversa, de uma terapia, como também eu posso e devo buscar identificar isso através de processos meditativos. É a melhor forma. Quando nós meditamos, nós temos algumas frequências. Eu não vou adentrar nesse assunto, porque não vamos ter tempo para isso. E lá na Escola do Flow a gente fala um pouco mais detalhado sobre isso, que são as frequências que nós temos, a frequência teta, a frequência beta, a frequência alfa, a frequência delta, né? E quando a gente atinge algumas dessas frequências, a gente fica mais suscetível a lembrar de coisas que estão enraigadas, que estão lá, soterradas na nossa memória, inacessíveis porque o nosso cérebro entendeu que isso é um processo de autodefesa. Então, o nosso cérebro muitas vezes coloca algumas memórias que a gente teve lá nos bastidores lá da nossa psique, a gente não consegue acessar elas. Mas quando você faz um processo meditativo, você imerge e consegue acessar. E aí vem à tona uma situação e consegue entender qual foi o momento que aquilo startou. E aí a gente vai lá e dá um novo significado para isso. Essas situações onde eu compartilhei na aula anterior com você sobre meus processos de ressignificação, foi isso que aconteceu. O que eu fiz foi meditar e lá buscar a situação, a memória que tinha gerado aquele sentimento, e aí eu entendo aonde que aquilo startou. Depois eu só ressignifico dando uma nova perspectiva para aquilo, gerando um novo viés para aquilo, uma nova ótica. E quando você está meditando de uma forma ativa, quando você está fazendo algo e meditando, o teu cérebro ele fica conectado com a tua essência. E nesse momento, muitas vezes surgem insights do nada sobre alguma coisa na tua vida e você percebe algo que você não conseguia perceber e que de repente vem para você. E aí você entende. E agora eu vou colocar aqui pessoas que participaram, inclusive, do curso de Flow e que tiveram esses insights. Eu vou compartilhar das visões que essas pessoas tiveram e o que aconteceu na vida delas através de uma meditação simples e revolucionária na nossa vida, que é o Mindfulness, que eu ensino para essas pessoas, que é uma meditação através do estado de presença, fazendo o que você faz no teu dia a dia, seja caminhando, seja lavando a louça, seja tomando banho. A gente pode fazer essas práticas, e essas práticas meditativas, elas startam insights que são revolucionários na nossa vida. Que eu vivia, eu fazia, eu conquistava, eu realizava, mas era
cansativo, porque estava sempre no futuro, mesmo realizando no aqui e agora, né? E agora eu aprendi a sentir isso. Bom, eu fiz, eu estava aqui, eu escutei, eu senti. Então, o estar no aqui e agora, para mim, foi o ponto-chave disso. Tudo coloquei, aprendi a colocar no papel, que eu tinha bastante dificuldade. Eu comecei a distribuir meu dia, as tarefas. Hoje eu entendi o que é estar em flow, entrar em flow, sabe? Isso me deu uma satisfação bem grande, uma leveza, principalmente com o meu filho, que era um conflito bem grande. E a gente está tendo diálogos assim, ó, que de repente eu olho para ele, uau, filho, meu, já passou 40 minutos, já passou uma hora, meu, porque sempre pensando que tinha que pagar as contas, que tinha que pagar isso, pagar aquilo, carro, casa, filho, sabe? Era aquele automático assim, ó, pesado. Hoje tá leve, hoje tá tranquilo, hoje a clareza, como se eu tivesse saído do escuro. Essa é a sensação. Hoje eu comentei que seria o último dia do curso que eu estava fazendo, porque esses dias elas andaram me perguntando qual que era o curso, o que eu estava aprendendo e tal. E hoje eu comentei, né? Hoje é o último dia e tal. Falei meio triste, né? Daí ela disse, nossa, e como tu mudou, Arielle? Teu semblante, como tu começou a trabalhar diferente. Tu parece que começou a motivar mais nós. Nossa, fiquei muito feliz, assim, e eu disse, sim, o curso tem me ajudado muito, e hoje no curso eu quero ter a oportunidade de falar o quanto tem me ajudado a mudar muitas coisas que antes eu pensava e ficava o dia inteiro pensando naquilo e que acabava me deixando para baixo. Que eu comecei a fazer o curso, eu comecei a pensar diferente. Você tá ali, esquecer o passado e o futuro e viver o presente, que isso me atrapalhava bastante, né? Que às vezes você é generoso demais com as pessoas, você apoia demais os outros e acaba esquecendo de você. Tão difícil de falar pouco sobre o curso, porque foi um curso bem transformador na minha vida, e tentar colocar isso nas pessoas que estão ao meu redor. Então eu comecei a explicar para elas o que seria isso, o que isso faz diferença, e eu consegui ter uma conversa muito melhor com as pessoas, quando as outras pessoas também estão no mesmo estado que a gente. Teve impacto, assim, na minha família e na minha casa, porque às vezes a gente estava conversando, mas um estava no celular, ou daí, só um pouquinho, já respondo. E aí tu já perde a conversa que tu tá conversando com a pessoa e já ninguém mais se entende, né? Me impactou. Se eu pedir para você viver algo agora, eu sei que você já sabe disso. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não consegue estar no agora. Mesmo que ela queira, mesmo que ela diga, eu vou ficar presente. Ela pensa que está, mas na verdade ela não está. O pensamento dela em alguns segundos vai roubar ela dali, vai tirar a atenção dela dali. Quando a pessoa aprende de verdade a estar em mindfulness, que é em atenção plena, que é estar realmente no presente, essa pessoa começa a ter insights de coisas que estão travando a vida dela. Ela começa a perceber por que algumas coisas acontecem. E agora que ela já sabe ressignificar, fica tudo mais fácil. Porque o processo de ressignificação, de dar um novo sentido, de olhar por uma nova ótica, ele não é difícil. O que é difícil é eu entender essa crença. Eu mesmo estava assistindo uma aula da doutora Juliana, que inclusive vai fazer parte da Escola do Flow, que eu vou falar para você depois dela, de como vai funcionar, e de repente eu tive um insight de uma crença que eu tinha. Eu assisti a aula dela, e aí ela falava sobre um comportamento do ser humano que é lutar ou fugir ou paralisar. E eu tenho um comportamento de ação para várias coisas na minha vida, no entanto, para algumas coisas profissionais eu travo quando eu tenho uma preocupação. E aí, quando ela falou sobre aquilo, eu disse, caramba, eu tenho esse comportamento aqui que é do sistema límbico nosso, como mamíferos que somos, e esse sistema de defesa aqui, ele não está me ajudando, ele está me atrapalhando, porque eu paraliso quando isso acontece. E aí eu fiz uma meditação. E, rapidamente, eu identifiquei que aquilo ali começou lá na minha infância, quando meu pai ia me dar umas chineladas, e aí ele vinha e dizia, se correr é pior. E quando eu corri, foi pior. Então eu aprendi a parar. Quando eu sentia aquele medo, eu parava. Então foi dali que startou, no meu âmbito profissional, essa paralisia quando eu sentia aquele medo profundo. Obviamente que eu identifiquei isso, eu ressignifiquei isso. Como que eu ressignifiquei isso?
Como que eu dei um novo significado para isso? Eu imaginei que ao invés do meu pai vir me bater e ficar lá paradinho, eu saía correndo e dava um abraço nele, então meu pai me abraçava e ficava tudo bem. Você vai dizer, caramba, mas é isso mesmo, só isso? É, por quê? O nosso cérebro, se você for colocado numa ressonância magnética, se você imaginar um Fusca cor-de-rosa e você vê um Fusca cor-de-rosa, a mesma área do teu cérebro é acionada. Para uma parte do nosso cérebro, o que é real e abstrato não se difere. O que você imagina é como se você tivesse visto. Olha que interessante isso. Então, quando eu imagino isso que eu estou contando para você, eu estou fixando essa memória no meu cérebro, eu estou criando um registro. E se eu estou criando um registro, o meu cérebro vai modificar a minha atitude atual, porque agora essa memória se modificou. Quando eu imagino algo acontecendo, quando eu visualizo e eu crio uma imaginação sobre isso, principalmente se eu estiver no estágio meditativo, o que eu faço? Eu crio um novo significado para isso. Eu reeditei, ressignifiquei. É muito simples, né? O desafiador é a gente conseguir entrar nesses estágios meditativos para que a gente identifique essas crenças. Isso também não é difícil, a gente só precisa ter as técnicas corretas. A Thaís é uma pessoa incrível. Quando eu conheci a Thaís, ela começou a fazer o curso de Flow no ano passado. E a Thaís, ela estava desempregada, não sabia no que ela queria trabalhar, ela não estava satisfeita com o peso dela e nem com a relação familiar que ela vinha tendo. Ela estava com tudo isso, ela acabou se irritando demais e ela estava se culpando também por estar irritada. E aí, a Thaís, em poucos meses, começou a trabalhar na área que ela tanto gostaria, mas não acreditava que era possível. Hoje, a Thaís ajuda outras pessoas atendendo através de terapia. A Thaís vai falar agora para você aqui, para você se inspirar na Thaís também. Porque a melhor forma de a gente se inspirar é através da história dessas pessoas, da maneira com que elas fizeram para vencer os seus traumas e, enfim, para evoluírem. Mudou muito a minha vida desde então. Eu tinha muita ansiedade de o que vai ser da minha vida daqui 3, 5, 10 anos, sabe? Encontrei o meu propósito, tanta expectativa de achar ele, né? E eu acabei encontrando e já estou estudando, já estou trabalhando, já estou atendendo, estou em processo de construção. Nossa, sem explicação, assim, sabe? Voltei a acreditar em mim mesma. Estava muito para baixo, não sabia o que eu queria, não identificava o que eu queria para mim. Eu me culpava muito por coisas que aconteceram no passado, de emprego, e será que a culpa é minha? Será que a culpa é da empresa? Eu entendi que não é nem eu e nem as empresas foram erradas, que era eu que estava no lugar errado. Então eu consegui identificar muitos meus valores e hoje eu não abro mão disso de jeito nenhum, senão eu estou fazendo mal para mim mesma. Tá sendo incrível, assim, essa jornada. Eu decidi onde eu quero chegar agora, o que eu vou fazer do meu propósito. Sabe, eu estou dando um passo de cada vez, tentando fazer o meu melhor e está sendo, assim, mágico, assim, os resultados que está vindo. Muito bem, gente. Eu queria usar essas histórias maravilhosas dessas pessoas para inspirar você, para fazer você perceber que é possível, que por mais que a nossa vida tenha alguns problemas, a gente só precisa de algumas ferramentas corretas para identificar a origem desses problemas e também saber como sanar eles. Eu quero estabelecer um outro desafio para você. O desafio é você passar o próximo dia, até para você receber a próxima aula, que você preste atenção em quanto por cento do seu dia você está pensando em alguma coisa, que seja no passado ou no futuro. E você vai perceber que talvez muito pouco ou quase nada ou nada do seu tempo você está presente. Essa consciência que eu estou gerando em você, o que você vai ter através dessa autoobservação nesses próximos momentos depois dessa aula, não vão ser o suficiente. Isso aqui é só uma ferramenta para você perceber, é uma ferramenta de percepção. Na próxima aula eu vou falar como que você pode usar essa percepção que você teve agora para você ter mais resultados. Mas eu quero que, como tarefa, você preste atenção em onde é que está a tua mente. Eu vou dar uma sugestão para você. Coloca um lembrete no teu smartphone de hora em hora. Coloca lá, de hora em hora vai vir uma mensagem. Em que você está pensando? Certo? Faz isso. Cada vez que vir essa mensagem, se você puder anotar, melhor ainda. Mas se não, pelo menos, toma consciência no que eu estava pensando. Eu estava pensando no conta que eu tenho que pagar. Eu estava pensando no filho que eu tenho que pegar. Eu estava pensando na academia que eu tenho que fazer. Eu estava pensando naquilo que aconteceu lá ontem, naquilo que aconteceu há 10 anos. Percebe onde é que está a tua mente, de hora em hora.
Se você perceber que cada vez que você recebeu o lembrete, a tua mente estava dispersa, significa que você tem um grande problema e que talvez você esteja sendo acometido por esse excesso de pensamentos que está impedindo você de ser você mesmo, impedindo você de sair da sua mente e se tornar espectador dela e não a sua mente. Você não é a sua mente é parte sua, mas infelizmente a maioria das pessoas vive dentro da própria mente e dentro da própria mente nós somos limitados. Já pensou? Se eu achasse que eu sou a minha mão, né, eu não poderia usar nada mais do que eu tenho, exceto a minha mão. No entanto, eu não sou a minha mão, ela é parte minha. Ela é apenas uma ferramenta, um instrumento, assim como a sua mente. Nós não somos a nossa mente, ela é parte nossa. Vejo você na próxima aula, onde eu vou compartilhar com você do que você vai fazer para, de fato, começar a estar realmente presente.